Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. Tenho a honra novamente de estar podendo compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre um dos assuntos que até os discípulos perguntaram a Jesus Cristo sobre. Os discípulos vieram a Ele, nós vemos em Lucas, e também em outras passagens. Hoje nós vamos ver sobre Mateus, a passagem em Mateus. Mas em Lucas nós vemos os discípulos vindo a Jesus Cristo e falando ou perguntando sobre a oração, para que Jesus pudesse ensinar a eles sobre a oração. E a oração é um dos assuntos, uma das coisas cruciais para que nós possamos ter uma vida vitoriosa, uma vida que agrada a Deus, uma vida cristã, que realmente nos traz perto do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Então hoje gostaria de comunicar algumas verdades sobre isso. Gostaria de começar com Mateus. Em Mateus capítulo 6, nós vemos em versículo 5, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Claro, nós conhecemos a passagem e vamos ver um pouco mais dela daqui para frente, mas Jesus Cristo começa a vir aqui para os discípulos, ele começa a ensinar sobre a oração. E a primeira coisa que ele faz antes de dar o esboço, vamos dizer, de como orar, ele começa com como não orar, o que nós não devemos fazer quando nós oramos. E eu quero que nós vemos aqui esses versículos, depois nós vamos ver várias dessas coisas juntamente conosco. Então aqui, em versículo 5, novamente, nós vemos, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pés, nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orardes, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedides. Portanto, vós orais assim. Então aqui nesses versículos, nós vemos novamente que Jesus Cristo está primeiro falando como não orar. Várias coisas que nós devemos evitar se nós vamos ter uma oração, uma vida de oração. Os discípulos viram Jesus Cristo, em Lucas não vamos levar o tempo para olhar, mas no capítulo 11, nos primeiros 4 versículos, começando nesse mesmo tempo, né, mesma passagem, mas com o esboço que Lucas nos dá, nós vemos Jesus Cristo falando para os discípulos ali, na situação, ou quando vocês orardes. E eles vêm para Jesus e perguntam, como é que nós podemos orar? Ou Jesus nos ensina a orar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que não é o que nós devemos fazer. Aqui nessas passagens nós vemos uma das coisas que realmente muitas religiões acabam vendo, e nas igrejas, infelizmente, muito no dia de hoje, nós vemos muitas pessoas fazendo essas práticas que nós acabamos de ler aqui nessa passagem de Mateus. Jesus Cristo está falando, não é a repetição. Infelizmente, muitas seitas e até chamadas igrejas vêm e tem certas repetições que eles repetem. E essa oração em si não é para ser repetida vez após vez após vez. A oração em si é simplesmente uma fórmula, é um exemplo de como nós podemos receber as nossas respostas perante o nosso Deus. Então ele começa, não seja repetitoso. Não falando que nós não podemos repetir o nosso pedido. Quando nós temos uma necessidade, quando nós temos um desejo, quando nós temos uma dor, não é que nós não devemos, não podemos vir ao nosso Deus e trazer muitas vezes essas necessidades perante o nosso Deus. Sim, nós devemos fazer isto. Não continuar ensinando
para os seus discípulos, ele fala sobre a repetição, mas não de certas frases, não repetições de frases em si para orar. Sim, podemos repetir o nosso pedido de formas diferenciadas, vamos dizer, trazendo a ele com uma persistência, sim. Mas não a repetição de palavras, pensando que as palavras em si são mágicas, que as palavras em si são o que nos trazem a Deus, são as coisas em que é crucial. Não. Um relacionamento com Deus, a nossa oração é conversando com o nosso Deus. Nós começamos conversando com Deus, não é repetindo a frase vez após vez após vez. Quando eu converso com a minha esposa, não é repetindo uma frase vez após vez após vez. Agora sim, eu posso falar eu te amo em várias formas. Eu posso até repetir as palavras em si, eu te amo, para minha esposa, e nós vamos crescer no nosso relacionamento. Mas eu não vou simplesmente sentar de um lado de uma mesa com ela e só falar eu te amo, eu te amo, eu te amo. E não é a repetição das palavras que Deus quer. Ele quer que nós conversamos com Ele. Ele quer que nós trazemos sim as nossas necessidades, e vamos ver isto também nos ensinamentos. Mas aqui nós vemos que não é o palavrear. Eu tantas vezes vou para igrejas e certas pessoas começam a orar, eles começam a fazer o palavreado tão bonito. Mas o palavreado para as nossas orações não precisam ser coisas que nós não geralmente usamos no nosso dia a dia. Da mesma forma que eu comunico com a minha esposa, da mesma forma que eu comunico com meus amigos, da mesma forma que eu comunico com os meus filhos, é a forma que eu devo comunicar com meu Deus. Quando eu estou orando, eu sim vou usar certas frases, como Deus, Pai Nosso que está nos céus, às vezes, raramente eu uso essa frase assim, mas sim, nós podemos, Senhor, e tudo mais. Mas infelizmente, tantas vezes nós tentamos encaixar tantas dessas palavreado bonito só para ter uma oração bonita, uma oração elegante, uma oração que traz as pessoas ao nosso redor a reconhecer, essa pessoa conhece, essa pessoa sabe orar. Não, mas não é isso que Cristo quer, não é isso que Jesus Cristo está ensinando. A realidade é que nesses versículos nós vemos que ele está pedindo, está falando que nós não devemos orar assim. Então, nós vemos aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 8 novamente. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vos pedir. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele dá um monte de nãos para nós e depois ele entra na fórmula ali. Nós vamos voltar para o versículo 9 daqui a pouquinho. Mas eu quero que nós paramos, eu quero que nós pensamos aqui sobre certas coisas que ele falou, que ele começa a ensinar nesses mesmos versículos para os seus discípulos. A primeira coisa que nós vemos, ou algumas das coisas nós vemos o que não fazer. Não é para repetir as nossas frases para ele, não é uma repetição diária, uma repetição momentânea, uma repetição que nós entramos e aqui e ali, quando nós vemos o crucifixo, alguma coisa, nós falamos essas palavras, ou quando nós estamos pedindo perdão, nós citamos certos versos. Não, não é isso. Ele também nos ensina para não simplesmente colocar um monte de enfeite no nosso palavrear. Mas nossa oração deve ser uma oração perante Ele, uma oração contínua, assim, uma oração das nossas palavras para com Ele. Ele quer, nesses versículos nós vemos, que Ele quer que nós oramos a Ele. Ele quer que nós tenhamos um lugar específico que nós oramos. Note novamente comigo no versículo 5. E quando orardes? Quando orardes. Aqui no começo nós vemos, nesse versículo, nós vemos que nós devemos, primeiramente nós devemos orar. Se nós vamos ter uma vida de oração que é agradável a Deus, se nós vamos realmente ter uma vida de oração, não somente um tempo de oração, não somente um horário onde que nós marcamos para orar, mas se nós vamos ter uma vida de oração, vai ter que ser de propósito. Nós vamos ter que decidir que nós vamos crescer nessa disciplina, que nós vamos continuar a ter uma conversa com o nosso Deus. Quando nós entramos em contato com uma pessoa pela primeira vez, muitos de nós temos uma dificuldade de conversar com elas. Mas ao decorrer do tempo, quando nós passamos mais e mais tempo com eles, a conversa fica mais fácil, fica uma coisa agradável até. Quando nós começamos a orar a Deus, é uma coisa que é meio constrangedora, simplesmente porque é uma coisa que nós nunca temos feito.
Então, se nós vamos ter uma vida de oração, se nós vamos aprender a orar como os discípulos pedem a Jesus Cristo e ensinar a eles, vai ter que ser algo de propósito. Aqui novamente no versículo 5 nós vamos, e quando orardes. Então nós vemos aqui que quando orardes, no próximo versículo nós vemos o versículo 6. Mas tu, quando novamente orardes? Mas aqui ele nos mostra, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então aqui nós vemos que Jesus vem e fala para os seus discípulos, primeiramente nós temos que decidir. Primeiro é uma coisa que nós devemos estar fazendo, quando nós fazemos. Mas aí ele fala quando nós fazemos e nós devemos ter um lugar. Devemos ter um lugar marcado, vamos dizer. Devemos ter um lugar onde nós podemos trazer as nossas petições ao nosso Deus. Antes de casar com a minha esposa, quando eu queria namorar com ela, eu precisava ter um tempo marcado, um lugar marcado para que eu pudesse ir e conversar com ela. Então, quando eu queria ter um tempo, eu tinha que marcar com ela. A gente marcava um tempo, marcava um horário, marcava um lugar. A gente nos reunia e tivemos um tempo. Seja comendo junto, seja passeando junto, seja lá o que for nós estávamos fazendo, nós tínhamos que ter um tempo marcado e um lugar marcado para que nós pudéssemos nos reunir. Agora, Deus, é claro, está em todos os lugares e nós não precisamos ter um lugar específico para poder conversar com o nosso Deus. Mas se nós vamos ter uma vida de oração, ela facilita para nós, não tanto para Ele, mas para nós termos um lugar. Nesse versículo nós vemos, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Aqui nós vemos então que é um lugar secreto, é um lugar particular, é um lugar nosso. Um lugar não que todo mundo me vê orando. Sim, tem um lugar para a oração em público. Sim, tem o lugar onde nós oramos nas igrejas, onde todo mundo está nos ouvindo. Mas a realidade é que se nós vamos ter uma vida de oração, nós precisamos aprender a ter sim um tempo marcado onde que nós podemos encontrar com o nosso Deus. Um lugar específico, portas fechadas, um lugar secreto, um lugar onde que nós podemos ter um tempo a sós. Eu e meu Deus. Você e o seu Deus. A oração é um tempo íntimo, um tempo gostoso, onde nós podemos comunicar com o nosso Deus. Então aqui ele começa e ele fala várias coisas que nós não devemos fazer, mas aí eu quero que nós entendamos, se vamos ter uma vida de oração boa, ela vai ter que ser de propósito por nossa parte. Nós vamos ter que aprender a marcar um tempo e um lugar onde nós podemos encontrar com o nosso Deus. Interessante para mim, uma das pessoas mais conhecidas nas Escrituras pela sua vida de oração foi o profeta Daniel, no Velho Testamento. Daniel viveu uma vida de uma forma tão agradável a Deus que os outros queriam o matar, os outros queriam que o rei o tirasse da posição de autoridade que ele tinha sobre eles. Eles não conseguiram encontrar nada de errado na vida de Daniel, mas eles conseguiram achar, descobriram que Daniel era um homem que diariamente, 3 vezes por dia, na sua casa, ele orava, com as janelas abertas, olhando para a cidade de Jerusalém. Então esses homens sabiam do lugar, eles sabiam do tempo que Daniel orava e eles conseguiram que o rei passasse aquele decreto. E mesmo assim, Daniel, sabendo daquele decreto, ele não fugiu da oração. Ele foi novamente para sua casa. Novamente abriu aquelas janelas como ele costumava fazer, como ele sempre fazia. Se ajoelhou como ele sempre ajoelhava. E com a direção para Jerusalém, ele orou novamente para o seu Deus. Aqueles homens conseguiram encarcerar Daniel, porque Daniel tinha um lugar específico e um tempo específico para orar. Interessante também que Jesus Cristo, quando ele foi traído por Judas, Judas veio para encontrar a Jesus Cristo. Judas não teve que procurar Cristo.
Judas sabia exatamente onde Cristo estaria. Porque Jesus Cristo, quando ele estava na região, ele sempre ia para aquele monte para orar. E Jesus Cristo, Judas sabia que estava ali, na região. Ele sabia o horário que Cristo iria para aquele monte para orar, porque ele costumava. Era o costume que ele tinha, ele sempre ia lá, naquele lugar, naquele horário para orar. E Judas trouxe aqueles soldados, encarceraram Jesus Cristo, não por buscando ele, não. Judas já sabia, Cristo estaria ali, naquele tempo, naquele lugar. E se nós vamos ter uma vida de oração, nós vamos ter que determinar um tempo, um lugar. Não que esse tempo, esse lugar, o único tempo que nós podemos orar. Não. Mas é simplesmente uma forma, uma ferramenta que nos ajuda a crescer nessa disciplina da oração. Quando eu oro, eu gosto muitas vezes de caminhar, eu gosto de andar pelos bosques, se eu estou num lugar com bosque disponível. Gosto de ter um tempo a sós com meu Deus na natureza. Mas esse não é o único lugar que eu posso orar, esse não é o único lugar onde eu oro. De manhã, antes dos meus filhos levantarem, eu posso orar na sala, tranquilamente. Mas depois que meus filhos acordam, eu já não tenho essa facilidade. Então tem certos lugares que eu oro por certas coisas, e tem certos tempos que eu oro por certas coisas também. E não que esse tempo nos tranca e só podemos nesse tempo. Não é isso. Deus não quer só tradição. Deus quer um relacionamento íntimo conosco. Mas aqui nós vemos, aqui nessa passagem, capítulo 6, versículo 6, quando orardes, nós vemos um tempo específico. Um tempo específico onde nós podemos estar orando para o nosso Deus. E se Jesus Cristo teve um lugar, e se Jesus Cristo teve um tempo para orar com o nosso Deus, também vai nos ajudar na nossa vida de oração. Aqui, continuando o versículo, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Aqui nós vemos, lugar, um tempo. Nesses primeiros versículos ele fala algumas coisas que nós não devemos fazer. Não devemos ser repetitosos na frase. Não é essa oração que nós devemos estar sempre orando repetidamente. Não é isso. Não é que nós devemos colocar um monte de coisas lindas no vocabulário só para impressionar as pessoas ao nosso redor. Não é isso que Deus quer. Mas Ele quer que nós tenhamos um tempo. Ele quer que nós tenhamos um lugar onde nós podemos nos reunir com Ele. Novamente, um dos meus lugares é no bosque. Um dos meus tempos é antes dos meus filhos acordarem de manhã na sala. Mas tem muitos lugares, tem muitos tempos que nós podemos orar, muitos lugares, muitos tempos que nós podemos marcar com o nosso Deus. Em que nós vemos fechando a porta. Nos ensina que nós devemos ter um lugar onde que nós não vamos ter distrações. Um dos lugares onde que eu não devo orar muito é na frente do meu computador. Pois o meu computador oferece muita distraição. Meu trabalho está lá, meus livros estão lá, tantas coisas estão ali disponíveis. Tão fácil para eu ser tirado do assunto, minha mente começa a fugir das orações e ela começa a focar nas distrações que está ali oferecido pelo computador. Então, nos lugares onde eu tento prevenir de orar, é um lugar onde que vai ter distrações. Na sala, quando os meus filhos estão acordados e brincando ali dentro, ou conversando um com o outro ali dentro. Na frente do meu computador, onde que o meu trabalho está ali me chamando, ou outras coisas estão me distraindo. Então, gostaríamos de ter um lugar secreto, um lugar sem distrações, um lugar onde que nós podemos pensar, focar o nosso tempo, os nossos pensamentos no que nós estamos tentando fazer, que é orar ao nosso Deus. Então aqui em Mateus capítulo 6, um lugar, quando orardes, um tempo, um lugar específico. E aqui nós vemos aqui, teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando não usei, já vemos o versículo 7, mas eu quero que nós notamos aqui, versículo 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que está nos céus,
santificado seja o teu nome. Outra coisa que eu quero que nós pensamos aqui sobre a oração, aqui é o relacionamento correto. Primeiro, Jesus Cristo começa a ensinar os seus discípulos de certas coisas que nós não devemos fazer. Depois ele começa a ensinar certas coisas que nós devemos fazer, um lugar, um tempo. Depois ele começa, nessa passagem, a ensinar a forma. Ele pega e fala a oração que nós conhecemos aqui, tantas pessoas recitam, tantas pessoas têm memorizadas e oram essa oração verbalmente de volta a Deus. E não é isso que ele está falando, pedindo. Mas aqui tem uma fórmula. Que esses versículos, essas frases, elas simbolizam certas coisas, elas nos mostram certas coisas que nós precisamos entender para poder ter uma vida de oração agradável a Ele. A oração em Mateus 6:9, ela começa: Pai Nosso que está nos céus. A primeira coisa que ele, na forma da oração em si, nós vemos é que ele começa a falar sobre um relacionamento, sobre uma pessoa, para com quem nós estamos orando. Aqui, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. No começo da oração, nós já vemos para com quem nós devemos estar orando. Pai Nosso que está no céu. Aqui nós vemos que nós precisamos, para ter uma vida de oração, nós precisamos ter um relacionamento com o nosso Deus que é considerado de pai e filho. Se nós não somos salvos, nós não temos esse relacionamento com o nosso Deus e as nossas orações não vão ser ouvidas. Se você quer ser uma pessoa que tem uma vida de oração, primeiro você tem que ter um relacionamento que é permissível, vamos dizer, para te trazer ao nosso Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele nos adota na sua família. Nós então nos tornamos filhos de Deus e Ele agora se torna o nosso Pai. Nosso Pai, Ele agora quer ouvir as nossas orações. Quando nós viramos ao nosso Deus e não estamos orando simplesmente para um Deus qualquer. Agora nós estamos orando para o nosso Deus que nos salvou. E isso nos dá o relacionamento de pai e filho. Pai Nosso que está nos céus. Note aqui que a nossa oração não vai para um homem. A nossa oração não vai para uma outra pessoa. A nossa oração não vai para uma posição religiosa. A nossa oração vai diretamente para o nosso Deus. Em Hebreus nós vemos que nós que somos salvos, nós podemos vir com a ousadia até para o trono do nosso Deus e trazer as nossas petições, trazer as nossas orações a Ele. Então nós vemos que quando nós temos um relacionamento correto de salvo, nós temos um Pai Celestial, nós devemos estar orando a Ele. Não um padre, não o Papa, não um bispo, não uma outra figura religiosa, mas devemos estar orando ao nosso Deus, ao nosso Pai que tem nos salvado, que tem nos redimido dos nossos pecados e que quer nos levar para o céu quando nós morremos. Então, para começar uma vida de oração, nós temos que ter um tempo marcado, nós temos que ter um lugar marcado para nos ajudar a ter uma vida de oração. Mas, crucialmente, nós temos que ser salvos. Nós temos que ter um relacionamento de pai e filho. A única forma que nós podemos ter um relacionamento de pai e filho é de quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Quando nós percebemos, entendemos que somos pecadores. Entendemos que Jesus Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar, porque nós merecemos o inferno, mas Ele quer pagar em nosso lugar. Nós pedimos para Ele nos salvar. Nós então nos tornamos filhos de Deus. E hoje, se você ainda não é salvo, se você não tem esse relacionamento de pai e filho, hoje você também pode aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Você também pode pedir para que Ele te salve. E quando Ele te salvar, você vai ter também esse relacionamento de pai e filho. Então aqui nesses versículos nós vemos, começando na forma da oração, nós vemos a coisa crucial, que nós precisamos ser salvos, que nós estamos orando para o nosso Deus que nos salvou, o nosso Pai Celestial. Não para um homem, não para o nosso pastor, não para um bispo, apóstolo, nada. Nós estamos orando para o nosso Pai Celestial, que está no céu, sim, mas que nos ouve
porque Ele é o nosso Pai, porque Ele tem nos salvado, porque Ele quer ter um relacionamento íntimo e gostoso conosco. Hoje nesses versículos, nós podemos olhar e ver que o mundo, infelizmente, tantas pessoas pensam que são salvos e pensam que têm esse relacionamento com Deus e fazem orações, mas não são salvos, pois estão colocando a sua fé na religião. Na realidade, se eles não têm convidado a Jesus Cristo para ser o seu Salvador, eles não são adotados na família de Deus e não são salvos. Aqui no começo dessa oração, nós vemos: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Nós precisamos ter um relacionamento com o nosso Deus de Pai. Nós devemos estar orando para um Deus que nós sabemos pessoalmente, um Deus que está nos céus, nos mostrando que não é uma pessoa aqui na terra, não é outra figura religiosa, não é outra coisa a não ser o nosso Deus verdadeiro. Santificado seja o seu nome. Nós devemos começar as nossas orações trazendo honra e glória para o nosso Deus. Tantas vezes nós pensamos que Deus é um genie, né? Nós queremos colocar as nossas 3 petições e Deus vai trazer para nós o que nós queremos. A única vez que nós trazemos as nossas orações a Deus é: me dá isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A realidade é que se nós vemos a fórmula aqui da oração, aquilo não é para bem depois. A primeira coisa que nós devemos fazer é louvá-lo, agradá-lo. Os meus filhos vêm pedindo coisas de mim, se a única coisa que eles fazem é pedir, nunca agradecem, nunca conversam comigo, só vêm quando eles precisam de dinheiro. Meus 2 filhos estão na faculdade agora e se a única coisa que eles querem é: pai, eu preciso de dinheiro, pai, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo. Sim, eu vou às vezes ajudar, mas vai tirar aquele gozo de ter comunicação com os meus filhos. A oração não é simplesmente orando ou pedindo, isso é parte. Mas a oração é ter um relacionamento com o nosso Deus. Então hoje eu quero que nós pensamos, para nos ajudar a ter uma vida religiosa, não, uma vida cristã sim, uma vida com relacionamento íntimo com o nosso Deus. Vamos aprender a ter um tempo marcado, um lugar marcado e um relacionamento correto com o nosso Deus. Para que nós possamos ter uma vida, não somente um tempo, não somente um lugar, mas uma vida de oração que agrada ao nosso Deus. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por nos ouvir. Vocês podem sempre entrar em contato conosco, nosso site igrejabatista.compaixão.com. Muito obrigado pelo seu tempo e Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Um bom dia. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.